começar aí com relação à atividade, eu acho que essa atividade tinha que ter um pouquinho mais de tempo, porque tem que se organizar em trio, que é uma coisa que a gente ainda não estava organizado, e fazer essa intervenção na escola. Então foi bem complicado de fazer esse planejamento anterior, considerando que a gente já tem um planejamento na escola das atividades que a gente vai fazer, e depende da infraestrutura da escola com relação a retroprojetor, ou vídeo, ou sala de vídeo, espaço, internet, ou até mesmo ter que baixar esse vídeo para poder levar para a escola. E a gente não conseguiu, em tempo hábil, fazer essa conversa entre nós três e conseguir fazer isso com a turma que a gente queria fazer. Então, nesse caso, a gente vai estar falando um pouquinho. Então, por exemplo, eu só tive a oportunidade de estar usando o espaço de sala de vídeo na quarta-feira. E quarta-feira a gente não, antes disso, a gente nem conseguiu se organizar para trazer quais eram as questões, nem nada do estilo. E também não foi uma coisa assim que eu tinha assistido já os vídeos, já tinha feito as disciplinas, tudo, o que era para ser feito da atividade do fórum, mas eu não consegui me organizar e falar, não, eu vou com a intencionalidade. Eu já tinha desistido de colocar isso em prática. E aí, na hora que eu estava trabalhando dança com a sala de vídeo e trabalhando outras coisas. Mas aí surgiu algumas questões ali relacionadas à questão de menino, e só que não foi nada aprofundado, foi uma coisa bem superficial. Eu falei assim, vou aproveitar o momento. E aí eu peguei o primeiro vídeo, que é aquele que traz a Marta jogando futebol e a outra jogadora de basquete e a moça do surf. E aí os alunos começaram a discutir entre eles. Surgiu ali as questões eram Neymar, Messi, vários nomes de homens, jogadores de futebol. Na outra, surgiu o basquete. Um menino ali chegou e falou sobre Shaquille O'Neal. Os outros falaram assim, mas eu não sei de jogador de basquete. Eu não conheço jogador de basquete. Então, assim, é outra coisa que... como que a gente pode exigir? No futebol até faz sentido. Mas com os meus alunos ali do basquete, que eles não têm nenhum repertório de assistir basquete, eles não sabem tanto. E de surf, nem nome de homem, nem nome de mulher. A única coisa que eles falaram assim, quem que surfa? Quem faz surf? Quem que é ele? Eu não sei o nome dele. Então, você mostrava assim, estava relacionada ao ele, mas ao mesmo tempo eles não tinham repertório para trazer isso para quem seria um nome para isso, entendeu? Então, meus alunos tiveram essa dificuldade. Quando mostrou, e o vídeo não mostra muito a Marta, não mostra ela jogando, né? Só mostra o rosto dela ali, e eu falo, esse aqui é a Marta, esse aqui é a moça, que eu já até esqueci o nome, e a outra do surf. Então, eu mostro isso para eles, e aí eles começam a fazer uma discussão e fazer uma relação. A primeira coisa que eu pergunto para eles o que isso tem a ver com a nossa aula de dança que a gente está trabalhando? E aí os meninos que dançam, que aqui na minha cidade tem uma tradição do trenzinho, que é o Carreta Furacão, né, que vocês lembraram aí. Talvez o pessoal que esteja assistindo não consiga lembrar. E eu posso até pedir aqui para o Ari colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo explicando o que é esse Carreta Furacão. Então, os meninos chegaram e falaram, eles me chamam de rebolão. E um dos meninos que foi discriminado por causa da dança, que ele gosta de dançar atrás do trenzinho, eles têm as roupas, tudo, do Fofão, do Pato Donald, eles têm as roupas dos personagens que eles gostam. Ele foi discriminado por causa disso e ele discriminou uma das meninas da sala porque ela joga futebol. E aí todo mundo chegou e falou, mas ele falou dela e falaram dele. E aí fica aquela coisa, por que tem tudo isso, né? Mas não deu para aprofundar. Até mesmo porque o tempo que eu tive para trazer isso não foi. Ele foi parte de uma aula muito maior que a gente teve ali para poder conversar. Então, assim, os meninos falaram, eles me chamam de rebolão. Mas eu não ligo. Então, assim, mas você vê que essa turma, quinto ano, eles não têm muito o preconceito entre eles com relação a dançar, porque o trenzinho é muito forte ali no contexto deles. E os esportes, em alguns contextos, eles chegam a ter esse preconceito. A gente teve algumas coisas, algumas conversas sobre isso, mas eu perguntei para eles por que eles acham que isso acontece, e não teve nada muito claro, até mesmo porque eles focaram mais na questão da dança. Então a gente conversou um pouquinho mais sobre a dança, por que a dança tem essa relação da menina, mas se tem a menina, por que não tem menina que dança no trenzinho? E não tem. Aí elas falaram, não, mas tem uma menina dança. Mas ela dança em todos os trenzinhos. É só uma menina, que é uma personagem lá que consegue dançar. Que aqui ele é meio que um espaço masculino, o trenzinho. Assim como lá no futebol, nos Estados Unidos, né, que é aquela charge que a gente viu. E o Ari, ele fez uma outra intervenção, se quiser falar primeiro, e depois a gente faz a discussão dos dois. Então, a minha intervenção também foi atabalhoada porque não ia ter tempo hábil de organizar essa atividade, né, de maneira intencional. Mesmo porque, como a Jana já disse,
Tem todo um currículo para seguir, um planejamento, e você quebrar o planejamento ele é muito complicado, né? E colocar um item, né, aleatório, não sei nem se isso é tão construtivo. Então, no dia que a gente começou a organizar o grupo aqui, o trio ainda, para fazer o trabalho, eu estava na escola e lembrei de uma intervenção, aí sim, intencional, com relação a questões de gênero, que eu comecei há 4 anos atrás nessa escola que eu estou. Nós tínhamos um problema muito grave lá, muito sério, de preconceito mesmo, né? E ao ponto de quando a gente começou a trabalhar a questão do futebol, na época, por conta da Copa do Mundo e tudo mais, né? As meninas trouxeram essa problemática naquela época de como elas estavam se sentindo rejeitadas e aquilo estava fazendo muito mal para elas, elas queriam participar e os meninos tinham todo um discurso, né, que mulher não podia jogar futebol, e nós tínhamos também algumas pessoas na comunidade, a gente estava vivendo um momento de politização muito, né, grave no Brasil naquele momento também, por conta de eleições, então juntou isso, esse fator social, então naquela época eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar a questão da misoginia no futebol com essas turmas em específico. Na escola, então, essa semana, eu estava lá no horário e eu não dou mais aula para o Fundamental 2. E aí eu tive a ideia, como eu não ia conseguir fazer intervenção com os meus alunos mesmo, eu convidei alguns alunos que foram meus alunos dessa época em que eu trabalhei a misoginia no futebol, para fazer uma conversa e utilizar os vídeos, embora eles não sejam mais meus alunos, né? E foi o que eu gravei, inclusive, depois eu vou deixar disponível aí quem quiser assistir como foi feita essa intervenção. Eu coloquei os 3 vídeos para os alunos. Eu não trabalhei com um só, trabalhei com os 3 vídeos, né? Só que, infelizmente, eu tive que cortar os 2 momentos que, inclusive, foram os mais legais, porque o meu aparelho não captou o som e tal do momento que eu estava fazendo a gravação. Mas os 3 vídeos juntos, além das perguntas que eu fui articulando com os alunos, trouxe um debate muito interessante, né? E, em um primeiro momento, os alunos reconheceram, né, a necessidade de trabalhar essa temática sim na escola, né? E essa fala ela não veio só das meninas, ela veio dos meninos também, né? Eles estão agora no 8º, no 9º ano. Na época que eu fiz o trabalho sobre misoginia, eles estavam no 5º ano, né? Eram mais novinhos, mas eles se recordam de todos os momentos, inclusive isso fica claro nos discursos que eles foram trazendo ao longo da intervenção. E foi muito interessante, tá? Também apareceu que houve sim uma mudança, ainda que não profunda, mas uma mudança na cultura da escola depois daquele trabalho. Então, eu também faço uma reflexão que quando a gente tem a intencionalidade de trabalhar algumas coisas, pode ser que elas não deem certo, mas pode ser que deem, como é o caso aí com relação ao futebol, que foi trabalhado há 4 anos atrás, e hoje, na escola, existe a cultura das meninas jogarem futebol com os meninos, né? Que era algo impensado quando eles estavam no 5º ano, por conta de toda essa gravidade, dessa violência, né? Eu coloco como um aspecto de violência. Então, nessa intervenção, que embora não tenha sido muito bem planejada, mas ao trabalhar com os 3 vídeos, com esses meus ex-alunos, os discursos foram bem interessantes para mostrar que sim, há necessidade de se trabalhar de forma intencional com esse assunto, né? E aí depende, claro, da realidade, como a Jana trouxe a realidade dela em relação à dança lá na cidade dela, né? Aqui no meu caso era especificamente com o futebol. E para concluir minha fala, né? Foi bem legal porque eu convidei os alunos que quisessem ficar na escola e que pudessem ficar. E ficaram muitos alunos que foram como que eu vou dizer? Que foram os personagens centrais daquela conversa que teve há 4 anos atrás. Então, teve as meninas que fizeram a reclamação na época, né? Inclusive, 2 delas hoje são jogadoras de basquete do município, né? E houve um desdobramento desse trabalho que foi feito com misoginia naquela época. No ano seguinte, eu criei um projeto voluntário na escola chamado Esporte é Coisa de Menina. E de lá saíram várias garotas que integraram as equipes de treinamento do município. Então, acredito que o trabalho naquela época surtiu efeito, tanto é que isso fica evidenciado na fala aí dos alunos. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aí para o nosso debate. Eu não cheguei a fazer nenhuma intervenção. Também concordo com os colegas que quando esse tipo de intervenção for necessária durante a semana de aula, na disciplina à distância, a gente precisaria ter um pouco mais de tempo para se preparar, até para sair do nosso planejamento, da nossa rotina, formação de trios, de grupos, mesmo de duplas, quando envolvam mais de uma pessoa, envolve rotina de mais de uma pessoa. Então, isso é mais complicado de conciliar. Até o dia mesmo dessa gravação, o dia e horário é uma questão delicada.
a gente, então, concorda que para esse tipo de intervenção seria necessário um pouco mais de tempo, ou 2 semanas, não sei exatamente quanto tempo, mas para que a gente conseguisse se organizar um pouco melhor e para conseguir fazer a intervenção. Mesmo assim, o trabalho não pedia que todos os 3 do grupo fizessem uma intervenção, e como os 2 já tinham feito também, eu me vi já isento de fazer também. Tive acesso à intervenção do Ari, que foi gravada. E apesar da qualidade do áudio realmente estar um pouco comprometida, a ideia central ali foi captada por mim. Eu consegui entender o tom da discussão, a percepção geral ali dos alunos, mais ou menos que entraram no consenso desse entendimento. Eu falei até com os colegas que a minha visão em relação a esse tema, ela é um pouco particular. Assim, eu entendo realmente que existem problemas. Eu não gosto nem de usar o termo gênero, porque eu não compactuo com essa teoria, digamos assim. A teoria do gênero, ela é todo um corpo construído de argumentos e de que ela particiona o indivíduo em 3. Você tem o sexo biológico por um lado, orientação sexual por outro, identidade de gênero por outro. E eu não penso dessa maneira. Eu me pauto numa outra perspectiva filosófica, sociológica, antropológica do ser humano. Mas reconheço que existem problemas, então, de sexo na escola, de um menino entender que determinadas atividades são apenas para meninos e de meninas entenderem que determinadas atividades elas gostariam de participar, mas se veem limitadas por essa cultura toda que nos cerca. Reconheço, sim, esse fato, isso é um ponto. Mas não adoto como pressuposto a teoria de gênero para lidar com isso. E outra, acredito que esse problema ele não é um problema central na educação física. A gente está aqui na disciplina de problemáticas da educação física. De fato, constitui um problema da educação física, mas vejo como uma questão mais lateral. A gente já tem, assim, dificuldades mil em relação à implementação do trabalho, no sentido de estrutura, de material, de didática. A gente está discutindo até hoje o que é educação física, qual é o papel da educação física. A gente participou de uma disciplina presencialmente que isso foi levantado mais uma vez. Então, na minha graduação, isso já se discutia, até hoje ainda isso se discute. Então, eu acredito que há problemas mais relacionados com o objeto mesmo da educação física. Esse é um problema transversal, se chamaria, porque ele perpassa não só a educação física, mas é uma realidade sociológica. Então, acredito que talvez o melhor lugar, espaço para se tratar isso e época seria no ensino médio, numa disciplina de sociologia, uma discussão a mesma antropológica, de papéis sociais, de história, mas sempre numa perspectiva isenta de apresentação de visões e de possibilidades. Nunca numa tomada de posição ou de alguma forma, você militar por uma causa. Porque eu penso, e aí não é nenhuma opinião, isso é mais, acho que é até legislação, e o Brasil é signatário de um acordo, uma Convenção dos Direitos Humanos americana, que fala que cabe aos pais e, em determinadas situações, os tutores a dar o ensino moral que lhes convenha ou que lhes seja mais pertinente. Então, cabe à escola não prover esse ensino, mas prover as possibilidades para que o aluno, diante delas, ele faça essa escolha, diante também da sua família, da mediação aí dos pais, etc. Então, a minha ideia é que, na escola, na disciplina de educação física, isso deve ser ponderado como mais uma das problemáticas do professor, mas não vejo a necessidade de uma intervenção específica, levantando esses temas, levantando essas discussões, principalmente no meu caso, que eu trabalho no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Creio que eles ainda são muito imaturos para enfrentarem esse tipo de discussão que é muito delicada e que no nosso país acaba assumindo contornos de, digamos assim, de política mesmo. Então, penso que o professor identificou esse problema na sua aula, ele vai enfrentá-lo da maneira que ele enfrenta algum outro problema de indisciplina, algum outro problema de falta de material, algum outro problema, como a gente já vem discutindo nas problemáticas da educação física. Não penso que caiba ou que isso venha a constituir conteúdo ou unidades temáticas da educação física para serem abordadas com essa ênfase toda. Essa é a minha posição. Eu quero falar agora. Como única mulher do grupo, eu preciso falar de um outro posicionamento aqui, mas não é nem a questão, não quero debater, ser nem discordial, nem nada do estilo. Mas, assim, eu vejo esse problema, essas questões, algo próximo do que é o bullying. Ele perpassa, só que na nossa aula de educação física, isso tudo, ele parece que ele tem um alto-falante ali, porque isso fica muito evidente. Numa aula de matemática, a gente pode chegar e falar assim, na aula de matemática não tem essa questão de divisão de meninas e meninos, não tem tudo isso. Não tem.
E na matemática ninguém vai discutir isso, porque eles não têm essa coisa até do corpo, né? Eles não se dão essa liberdade. Na educação física tem. Então, se o nosso corpo, e aí eu concordo na questão de que nós somos diferentes, sim, mas as oportunidades não precisam ser dessa forma. E se a gente chegar e não abordar em várias turmas isso de frente, você não quebra alguns preconceitos, que é preconceito. Não é como a sociedade vive, não é só isso. Existem preconceitos. E, por exemplo, você chegar e falar assim, quinto ano, eu trabalho com anos iniciais, com segundo ano já é possível trazer algumas dessas discussões, lógico, que de uma forma menos profunda. Com o oitavo ano, nono ano, vai dar para discutir melhor. Eu fiz já algo semelhante ao que eu consegui entender, o futebol generificado com o oitavo ano. Foi extraordinário. Foi ótimo, foi muito bom trabalhar aqui com os alunos. Algumas alunas no final ali, a gente chegou, se desabafaram, falaram dos problemas de bullying que elas sofrem, o tanto que elas foram discriminadas. Então, isso fere lá dentro. Se a gente não abordar isso de frente, fica difícil até mesmo de tentar incluir. É uma questão também de inclusão. Quando a menina senta ali na arquibancada e traz a questão de que não quer participar, muito disso é como a visão que tem dela também dentro dessa participação. Como que a educação física é tratada ali dentro. Quando a gente quebra alguns desses conceitos, ou pelo menos discute isso, traz essas diferenças, e para ouvir também essas meninas que são excluídas. Porque, por exemplo, eu fui uma menina que na educação física, a professora só me xingava. Então, era uma coisa, ela tinha essa discriminação. Na faculdade, eu tive um professor que não deixava as meninas jogarem futebol. E eu era do tipo de futsal da UFSCar. Eu era da Atlética, eu organizava os campeonatos e ele não deixava. Então, talvez, se ele tivesse passado por algumas dessas discussões anteriormente, quando ele era mais novo, por que não? Talvez ele tivesse uma visão um pouco diferente com relação à participação feminina. Então, eu não acho que é idade, eu acho que é oportunidade. Eu tenho um terceiro ano que eu consigo discutir ideias mais avançadas do que o quinto ano. Porque os meninos estão num outro embalo que não precisa de ser a idade. É o que eles estão vivendo naquele momento. Então, esse terceiro ano, se você não trouxer essas questões, a questão até da sexualidade, a forma com que eles lidam com isso, você vai deixar passar uma oportunidade, inclusive, deles confrontarem essas diferenças que não dá para fazer pensando mais ou menos, esbarrando nele. A gente tem que ir de frente, falar, não, vamos trazer isso. E trazer, às vezes, tem que ser um vídeo que comove, que seja mais sentimental, ou algo que choque, que fala, meu Deus, para poder ver e olhar e falar assim, nossa, realmente. Você já chegou a tentar o futebol generificado ou não? Eu fiz, o Osmar eu fiz isso no PIBID, na época que o Osmar criou esse jogo, eu estava tendo aula com ele ainda. E aí ele ensinou lá na faculdade, inclusive ele fazia parte do PIBID também, e a gente fez no PIBID. Eu passei por vários momentos também da minha vida pessoal e de várias compreensões diferentes, e naquele momento eu entendia que o papel da educação física na escola era também o de debater esse tipo de questão. Eu realmente acreditava naquilo. Porque em tudo que eu fiz, eu fui assim verdadeiro. Eu sempre, quando eu achava que devia fazer, eu fazia. E quando eu agora acho que não devo, eu prefiro não fazer. Mas naquele momento fiz realmente porque eu acredito que a escola tem como principal objetivo ensinar. Todo mundo acho que concorda com isso, que não é formar para o alto rendimento, etc. e tal. Então, nessa perspectiva de ensinar, você tem que democratizar as oportunidades de aprendizagem, que isso eu acredito e defendo, e é o que eu procuro fazer na minha aula. Então, se eu consigo democratizar as oportunidades de aprendizagem a todos, eu não vejo a necessidade de tratar desses temas, porque em muitos casos, um menino é melhor que outro menino, e aquele próprio inferior, tecnicamente, ou no seu desenvolvimento, ele também vai ficar prejudicado se eu não fizer nenhum tipo de intervenção, se eu deixar as coisas acontecerem por si mesmas. Ao passo que, por exemplo, eu tenho uma aluna que na queimada, se eu não criar nenhum mecanismo para ela compartilhar a bola com os outros, só ela joga, porque ela é muito melhor que a maioria, inclusive, dos meninos. Então, se eu não colocar quando tá no cemitério, por exemplo, que ela pegando a bola, ela tem que passar para o outro jogar de vez em quando, só ela joga. Então, eu percebo que isso é uma questão até mais do desenvolvimento e da cultura do que uma questão puramente sexista, assim. Então, eu vejo e eu não me vejo competente para tratar dessa questão e não acredito que seja o local, a aula de educação física, mais apropriado para tratar dessa questão, apesar de em algum momento da minha trajetória já ter pensado assim, já ter feito, já achar que é bom, já colher frutos. É isso agora. O Ari acho que levantou a mão. Eu vou usar as palavras-chave, então.
para fazer um ponto do contraponto. Vai lá. Então, eu uso a questão da democratização. Legal. Democratização, ela passa pela perspectiva de que todos os grupos, majoritários ou minoritários, sejam e estejam representados. O jogo, e aqui eu não falo jogo enquanto ação, mas enquanto fenômeno, né? O jogo sendo um elemento central da educação física, porque ele lida com uma perspectiva do simbolismo humano, que é o simbolismo que a gente usa. Esse jogo manifesto em forma de brincadeira, de esporte, de dança, de luta, né? E aí eu estou usando uma visão, né, epistemológica de jogo aqui, tá? E se esse jogo ele incorpora todos os elementos da sociedade, da cultura, para ele se manifestar, logo todos os desequilíbrios que essa sociedade se demonstra e apresenta, ela vai aparecer em maior ou menor escala. Se nós temos na nossa ação pedagógica a possibilidade de manipulação desse jogo para o aprender, que é algo que aí eu acho que é algo que todos concordam, então logo eu preciso também ter uma compreensão de que eu não posso me furtar dos elementos que são externos e alheios a esse jogo, mas que ele acaba incorporando. Então, quando a gente fala, talvez eu entendo o seu discurso em relação ao assunto gênero. Ah, eu não me sinto competente. Ok. Então, a gente realmente não vai tratar daquilo que não se sinta totalmente afiançado para... Não, eu vou conseguir agir nessa perspectiva. Mas negar os desequilíbrios e distorções sociais que interferem diretamente, inclusive nos fenômenos que a gente lida, né, é se furtar da nossa função social enquanto educadores. Porque educação não é apreensão de conhecimento apenas nas perspectivas que nós temos hoje, e isso fica claro não só nas concepções pedagógicas que a educação física, no caso, se valha, mas isso está na própria legislação. É só pegar o que a Constituição Federal diz, é só pegar o que a LDB diz, e é só pegar o que os documentos dizem. Então, nós não temos mais a perspectiva da escola secular de transferir somente conhecimento. Existe um algo a mais. O que eu faço com esse conhecimento? De conhecimento, os nazistas estavam cheios, com os melhores e mais competentes engenheiros, médicos, enfim, profissionais que eles poderiam ter capacitado naquele momento, e eles usaram isso para quê? Para causar um dos piores, né? Se não o pior, não vou falar que o pior, mas enfim, uma das piores atrocidades que a humanidade já vivenciou. Então, o conhecimento sem uma ação e uma reflexão sobre como esse conhecimento vai ser aplicado, ele se torna inócuo e ele se torna extremamente perigoso. Então, colocar assuntos como tabus, eles são sempre muito perigosos, principalmente quando esses tabus, eles causam morte de mulheres, eles causam desequilíbrio social das mulheres, econômico, inclusive. Isso não é uma falácia, e isso é claro e é observável, né? E trazendo para a nossa perspectiva específica de educação física, né? A participação feminina no esporte, por exemplo, ela fica extremamente evidenciada que ela é totalmente diminuta em relação ao masculino. Que esses assuntos, eles não podem ser interditados na escola de uma forma geral, porque são justamente a interdição desses diálogos e dessas discussões que vão alimentando e vão fazendo com que esse tipo de distorção continue acontecendo. A participação das mulheres continua sendo baixa, elas continuam sendo discriminadas simplesmente por serem mulheres. Eu não ouço, por exemplo, um crime, agora trazendo uma questão mais ampla, né? Tirando a educação física. Eu não vejo crimes contra homens por eles serem homens, mas eu vejo crimes contra as mulheres por elas serem simplesmente mulheres, né? Então, assim, eu não interditaria nenhum tipo de assunto, nem seja a misoginia, aí levando para outro aspecto, racismo, ou qualquer outro elemento, porque ele faz parte da educação. E principalmente quando nós lidamos com esse aspecto mais vivencial do que as outras disciplinas, como a Jana colocou, né? A gente lida diretamente com o comportamento humano. Não que as outras não lidem, mas as questões de justiça e injustiça, elas estão presentes o tempo todo, né? Então, enfim, acho que era essa a colocação que eu queria fazer. Eu entendo tudo isso que você falou, mas assim, então você percebe também que no mundo existem diferentes percepções e compreensões do que seja a justiça, ou do que sejam os valores, ou do que seja um ser humano, de qual é o ser humano ideal, de etc, etc, etc. Então, a minha dificuldade na escola é para onde eu vou direcionar a minha intervenção.
Ou, a partir da minha intervenção, para onde que eu estou direcionando esses alunos? Eu vou defender a minha perspectiva, quando eu estiver aplicando essa intervenção? Eu vou defender a perspectiva de quem? Da sociedade? Qual que é a da sociedade? Da escola republicana? Eu até separei o trecho no texto, que aí levantou essa questão em mim, que no texto traz um trechinho assim. Partindo dessa perspectiva, consideramos que a instituição escolar não pode se furtar do compromisso de permitir que seus alunos se sintam em casa no mundo, independentemente das suas características físicas, classe social, cor de pele, identidade de gênero, orientação sexual, orientação política e religiosidade. Vocês realmente acham que isso acontece em todos os quesitos? Porque eu já identifico uma contradição aqui, ó, porque, por exemplo, a gente sabe que em determinadas religiões a identidade de gênero não será aceita. Você vai no Oriente, você pega um muçulmano, por exemplo, eles não aceitam a homossexualidade, por exemplo. Então, como que você vai, na escola, sendo professor de educação física, intervir de maneira que nenhuma das ideias seja ferida? Como que você vai falar para um muçulmano que não, você tem que aceitar, e como que você vai falar para não, você tem todos os... Então, tem certas coisas que não dá para se reduzirem a um consenso. Há coisas que são completamente contraditórias, e que aí que eu acho que não cabe à escola tentar fazer essa redução ou causar esse consenso. Acho que não é papel da escola estabelecer consensos. Acho que o papel da escola você vai munir os estudantes, os alunos, desses instrumentos que, a partir de então, eles vão ter as ferramentas na mão para eles construírem a perspectiva deles, eles vão ter as suas próprias inclinações, conhecer as suas próprias vertentes de pensamento e, assim, aderir uma ou a outra. Porque se eu chego lá e eu vou fazer uma intervenção baseada na perspectiva que eu acredito, eu vou estar ferindo a liberdade desses alunos. Porque eu tenho certeza que, por exemplo, quem é adepto da teoria de gênero não gostaria que o seu filho, na escola, recebesse uma intervenção falando a respeito da sexualidade de um ponto de vista religioso, por exemplo. Falando, não, esse negócio de gênero não existe. É isso, isso e isso. Ele não gostaria que fosse feita uma intervenção nesse sentido. Da mesma forma que os outros não querem que a intervenção seja no sentido de dizer que a identidade de gênero é a única perspectiva. Então, apresentadas as perspectivas, sem excluir as questões, como a Ari disse, e eu também não excluo que existam diferenças na sociedade, que elas são mais distorcidas do que elas costumam aparecer por determinados grupos militantes apresentando certos dados. Até cheguei a postar um vídeo do Thomas Sowell falando das diferenças salariais, mas que de fato existem diferenças, só que sem dar nenhuma conclusão sobre isso. Quem vai concluir o pensamento é o aluno, eu não posso pensar por ele, eu não posso fechar o assunto na minha perspectiva. Eu não sou, minha função de professor não é essa. Eu ensino eles a pensarem, eles vão pensar com a própria cabeça. Penso um pouco nessa perspectiva. Ô, João, eu acho assim, a gente não tem que fazer ele pensar igual nós. A gente tem que apresentar para eles essas diferenças que existem na sociedade, mas também tem que pensar que a escola é laica. A gente não tem que pensar que o conhecimento que é passado dentro da escola tem que ser o conhecimento da religião. Então, eu não vou falar de terra plana na escola, eu acredito que o professor de geografia, nem de ciências, vai falar sobre isso. Então, ele vai falar sobre a Terra, como ela é esférica, como a ciência tem trazido isso. Então, assim, a gente não vai trazer uma perspectiva do Alcorão para o que é gênero. A gente vai trazer ali quais são os problemas. Você concordando ou não sobre teoria de gênero ou não, existem problemas de desigualdade entre mulheres e homens, inclusive dentro da sua aula. Você viu que aquela turma tá tendo uma discriminação com a menina porque ela joga futebol, estão chamando ela de machão. Tá surgindo isso. Por que não trazer essa possibilidade para poder, para sua aula? Para poder abordar de forma mais direta aquele problema que a menina está sofrendo. Existe um sofrimento ali, que você pode, através de uma aula mais direcionada, para que eles possam colocar as cartas no jogo e mostrar e falar, olha, eu me sinto mal por vocês estarem falando isso. E através de um jogo, como por exemplo o futebol generificado, que traz o papel da mulher na sociedade, que traz a questão de você discutir esses papéis, de você buscar por que a mulher não pode jogar futebol. Lá nos Estados Unidos não é o contrário. Quando você traz essas coisas e joga isso para os alunos poderem dialogar sobre isso, falar sobre isso, ver, questionar e falar, poxa, alguns alunos vão chegar e vai falar, não, meu pai é religioso e vou continuar por lá. Mas ele teve acesso a um discurso diferente, que não é aquele discurso que normalmente se encontra na sociedade ou na igreja onde ele está sempre. Ele teve acesso a um outro discurso. Ele vai ter a escolha dele. Se a gente tivesse como escolher pelos alunos, muita coisa não teria acontecido pensando em sociedade brasileira. Talvez a gente ainda fosse colônia de Portugal, entendeu? Agora, como isso esses discursos existem.
Eles estão na sociedade. E se você viu, presenciou na sua aula, você está vendo que a menina está sendo toda hora, ou o menino, pode ser ao contrário, não tem problema, mas que está sofrendo com isso. Você tem uma ferramenta que é a sua forma de interagir com eles, a partir de um jogo, a partir de um vídeo, a partir da discussão daquilo, e você pode intervir nessa realidade, por que não trazer isso como objeto principal daquilo que você está trabalhando? Não são todas as turmas que a gente vai sentir essa necessidade. Eu acredito assim, que vai ter turma que vai ser mais gritante. Talvez você vai chegar lá, por exemplo, no quinto ano e falar, poxa, esse quinto ano eles estão interagindo bem, eles estão fazendo. O conflito deles, às vezes, vai ser sobre racismo. E a gente vai ter que abordar aí. Mas aí, Jana, é esse que é o ponto. Eu não disse que é me furtar de fazer a intervenção. Eu reconheço que existem problemas e que são necessárias intervenções. O meu problema com esse assunto é o seguinte: a partir de qual entendimento que eu vou fazer essa intervenção? Eu vou fazer a intervenção dos problemas de sexo sobre a perspectiva de gênero? Trazer que a perspectiva de gênero ela tem todo um fundamento histórico-filosófico, que ela acredita que o ser ele é de um jeito. Se eu for fazer uma intervenção a partir desse entendimento, eu vou estar jogando para um lado. Justiça, aí sim. Inclusive, o tema do meu trabalho que eu quero desenvolver como o trabalho do mestrado é sobre as virtudes e como elas se relacionam com a dimensão atitudinal nas aulas de educação física. Então, eu gosto desse tema. Eu acho que ele está presente na escola. Mas aí partindo de entendimentos que são universais sobre o que seja justiça, sobre o que seja a prudência, sobre o que seja a temperança. No caso, eu estou falando das virtudes que compõem lá a partir de Platão. Então, tem todo um entendimento histórico a partir disso. O meu incômodo com isso é para onde que eu vou direcionar? Eu sei que existe, eu vejo, eu vislumbro nas minhas aulas, eu participo disso e eu vou intervir para que não aconteça. Mas eu estou trazendo o ambiente, eu estou democratizando o ambiente. Simplesmente, porque eu tenho que prover o acesso ao conhecimento a todos. Mas eu não vou pautar a minha discussão a partir de uma perspectiva ideológica. É só isso que eu discordo. É a mesma questão. Você ia começar a falar do racismo, eu te interrompi por causa disso. Porque o racismo também, ele é interpretado de uma série de formas. Não existe pessoas neutras. Então você vai trazer... Isso é impossível que você vai... É impossível que você não traga a partir daquilo que você pensa. Então, você vai trazer aquilo que você pensa. Você vai trazer aquilo que você acredita. Quais são os princípios que te norteiam? Mas eu acho que isso a gente não pode fazer. A gente pode, porque... Eu acho que a gente pode falar o que a gente pensa, mas a gente não pode fazer com que os alunos pensem igual a gente. A gente pode eu não preciso menosprezar o aluno, eu não preciso menosprezar ele por pensar diferente de mim. Mas eu posso me posicionar e trazer... Agora, se aquela atitude do aluno de misoginia está atrapalhando, inclusive, a vida da menina. Ele está perseguindo ela na aula de educação física. Eu vou ter que intervir. Isso fere um princípio de justiça e equilíbrio, por exemplo. Isso já estaria ferindo um outro princípio, que não é só uma questão de gênero, porque ele está incomodando, assim como uma menina poderia estar incomodando os meninos, isso já aconteceu também na escola, ou como um menino poderia estar incomodando outro menino. Então, é uma questão que permeia a escola, e não é uma questão puramente sexista ou de gênero. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que intervir, só que eu intervi de uma forma isenta. Eu não posso trazer os alunos para aquilo que eu acredito. Acho. Isso é uma posição minha. Posso estar enganado. Eu discordo que seja isenta. Eu discordo que seja isenta. Mas tem dois pontos aí. Primeiro, essa questão de neutralidade. Não existe neutralidade. Ninguém. Zero. Né? Se você partir da premissa que existe uma neutralidade de ação e de conduta de pensamento, então não tem como. Ele não se perpetua esse tipo de pensamento. A gente sempre vai estar inclinado para alguma coisa. Isso é um ponto. O segundo ponto primeiro que a gente não tem esse poder de fazer com que todas as pessoas pensem da mesma maneira. Porque nós estamos esquecendo de um aspecto, ou de outros aspectos, que influenciam na formação do ser. Primeiro, ele não tem só o professor de educação física, ele tem um monte de outros professores. Na vida escolar dele, ele vai ter contato com várias ideias diferentes. E eu acho que essa é a grande beleza da educação. Segundo, ele tem todo o papel da construção familiar, que, bem ou mal, influencia muito mais do que talvez a escola possa fazer. Aí tem o terceiro aspecto, que é a sociedade, que é o núcleo comunitário onde ele está inserido. E esse núcleo comunitário tem o peso da religião, tem o peso da cultura e tem o peso de uma série de outras relações que se estabelecem. Então, ainda que você faça o seu papel dentro daquilo que você acredita, você é só mais um depositário daquele indivíduo. Agora,
voltando para a perspectiva, no que eu tenho que me mediar, primeiro, a gente tem que se mediar na Constituição, o que a Constituição diz. Porque nós somos o quê? Nós somos um Estado laico. Enquanto Estado laico, nós precisamos levar essa laicidade para dentro da escola, né? Segundo ponto, o que essa Constituição prevê enquanto perspectiva republicana? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar? E quais são os valores? E aí são aqueles valores que são pacificados já, né? Aqueles valores do tipo, a minha conduta, ela não pode em nenhum momento excluir o outro. Em nenhum momento eu posso agredir o outro, discriminar ou rechaçar pelo simples fato dessa pessoa ou ser negra, ou ser mulher, ou ser homossexual, ou ser indígena, né? Então existem alguns valores que são pacificados na sociedade e que quando você se furta desses elementos norteadores, a gente causa um caos na sociedade, né? Então esses são os balizadores. Esses são os balizadores. Agora, eu não vou trabalhar questões de gênero porque eu não me sinto confortável ou eu não me alinho com esse pensamento. Ok. Mas negar que a mulher é discriminada, negar que... Não. Então aí vocês não estão contra-argumentando contra o que eu falei. Eu falei que existem problemas, que esses problemas são identificados e que eles têm que ser resolvidos como outros que surgem nas aulas, no meu entendimento. Não estou dizendo que eles têm que ser negados, ou que eles não existem, ou que a mulher é a mesma, as meninas são tratadas do mesmo jeito que os meninos, né? Eu sei o que acontece, só estou dizendo que é aquilo que você falou, existem valores universais, digamos assim. Esses valores universais são objetivos. Se eu começar a entrar dentro de subjetividades pessoais para começar a pautar a minha ação, é aí que eu chego. Você quer que na escola, que seu filho estude, seja ensinado determinadas coisas que você não compactua do ponto de vista moral? Do ponto de vista científico, tudo bem. Aí é uma questão, a escola é o lugar do conhecimento científico. Tudo bem, isso é uma coisa. Agora, do ponto de vista moral, aí já começa a entrar numa esfera que aí que... Bom, então nós vamos nos pautar na legislação. O Brasil é signatário de um acordo, de uma convenção americana de direitos humanos, que diz que cabe aos pais o ensino do aspecto moral de acordo com as suas convicções. Então a escola não tem o direito de intervir nessa esfera. E quando eu executo uma intervenção que vai tratar de um tema moral, de uma maneira que eu tenda a fazer que os alunos venham para o meu raciocínio, aí eu estou rompendo com esse limite. Só penso isso, eu não penso que tenho que fazer vista grossa, eu não penso que os problemas não existem, que eles não têm que ser tratados. Só penso que, assim, é mais um problema da aula de educação física que eu resolvo, assim, na dinâmica da aula eu já soluciono esse problema. Eu não crio todo um discurso de contraposição, ou esse discurso de classe, que aí fica o preto contra o branco, a mulher contra o homem, o rico contra o pobre, aquela coisa maniqueísta que a gente já conhece. Só isso. É isso aí, pessoal. Então esse foi o nosso diálogo, nossas discussões acerca das questões de gênero na educação física. Claro, cada um com os seus apontamentos pessoais, com as suas concepções. Acho que foi um diálogo rico. Claro que ele não se encerra por aqui, né? Existem muitos temas ainda para serem abordados, ideias a serem construídas, conhecimentos a serem constituídos, mas aqui ficam as nossas impressões iniciais sobre esse assunto, né? Esperamos aprender mais, obviamente, para que possamos ter mais condições de fazer reflexões que impactam a nossa vida profissional enquanto professores de educação física. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.